da DSC, o diretor e roteirista Jefferson Bittencourt e também o ator e produtor Luiz Franco. Então, deixa eu dar um bom dia para eles. Sejam bem-vindos, Jefferson, Luiz. E que legal, gente. Tô ansiosa para ouvir sobre isso. Um ótimo dia para vocês. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Que legal, gente. Ó, então, dia 20 de agosto... temos encontro no cinema, né? Então, primeiro, né, pro Jefferson, antes da gente falar sobre essa estreia, vamos começar lá do começo, né? Como que nasceu a ideia, né, da Peça para a Solidão Solo e qual que era a principal mensagem que você queria transmitir para o público, que já teve tantas premiações aí, agora a gente vai poder conferir também a partir do dia 20, mas vamos começar lá do começo, como que você teve essa ideia, como começou esse projeto? Olha, faz muito tempo. Esse roteiro foi escrito lá em 2008, na verdade. Muito tempo mesmo. Quase 20 anos. Exatamente. E era um roteiro de curta-metragem, na verdade, não era um roteiro de longa. Né? E era uma casa de uma amiga, que ela morava na Philip Schmidt, e eu, né, quando eu ia visitá-la, eu sempre ficava observando as pessoas do outro lado da rua, né, nos outros prédios, na frente, assim, né? E achava muito curioso aquelas vidas acontecendo, assim, né? E comecei a existir essa história de um rapaz que chegava, né, todo um determinado horário, umas 5 da tarde, ele observava uma moça do outro lado da rua, onde essa moça chegava, colocava um disco, um vinil, assim, e começava a chorar. Ela repetia esse roteiro todos os dias, assim, né? E ele começava a ficar curioso a respeito dela e tal. Essa era a premissa original, lá em 2008, para um curta-metragem. Desde lá a gente foi mandando para edital, né? Editais públicos e tal, mas eu nunca consegui aprová-lo, de certa maneira, né? E aí... A moça existiu mesmo? A moça não. Não, foi só realmente ficção. Uma invenção, né? E aí, quando chegou ali, né, em 2024, né, com o edital... 23, na verdade, no final de 2023, né, isso. Apareceu esse edital também de curta-metragem, na verdade, e aí eu propus pro Luiz Franco pra gente fazer um longa, né, a gente acabou sendo selecionado nesse edital, e aí veio a ideia de longa. Aí, claro, só esse trechinho, né, pequenininho que eu tinha escrito não dava conta, eu tive que reescrever e fazer toda essa história novamente, fazer todo o background desse cara, quem que era esse cara, aí a gente vai descobrir quem que é essa moça, na verdade, também, e tal, e aí vai ser desenvolvido pra um longa de 1h30. Tem toda uma história. E o Luiz, além de ator, também é produtor. Isso. Como que você faz para conciliar quando tá na frente das câmeras e atrás das câmeras, né? Como que foi para você também essa experiência? Eu acho que eu não parei pra pensar muito sobre isso, assim, até hoje, na verdade. Só foi, né? Assim. Só foi indo. Não, porque na verdade tem um detalhe que a gente acaba tendo que fazer muitas funções no trabalho artístico, né? Acho que já tem isso, sim. Porque eu falo assim, quando me perguntam se é ator, eu falo assim, olha, eu sou artista, porque eu sou ator, eu sou escritor, eu sou produtor. Então você acaba fazendo tudo um pouco. Mas existiu a pré-produção era o trabalho só realmente de produtor. Isso eu consigo deixar bem claro, assim. Eu estava trabalhando mesmo como produtor. Durante a produção, durante a filmagem, o Jefferson dava muita tranquilidade para mim no seguinte, olha, agora eu quero só o ator. Eu não quero mais que você pense como produtor. Tanto que tinha muita coisa que daí é delegar. Aí, lógico, a gente tinha uma equipe muito disposta a trabalhar para realizar o filme. Então, isso eu também tenho que agradecer muito à equipe que estava com a gente. Todo mundo que trabalhou nesse filme trabalhou com muito empenho, porque entendeu a importância de fazer um longa-metragem dentro de uma condição financeira que a gente tinha um prêmio para curta-metragem e um prêmio baixo. E era a primeira vez que a gente estava fazendo um filme em São José. Então todo mundo entendeu essa importância, abraçou a história. Lógico, o filme também, a história do filme em si é muito boa. Então deu muita tranquilidade durante a filmagem de falar assim, não, agora eu sou só o ator. Quando vai Você iniciou o projeto como ator ou como produtor ou já era os dois? Já as duas coisas. As duas coisas. As duas coisas. Porque eu já conheci o Jefferson lá pela Camarim, pela Persona. Então a gente já tinha feito alguma coisa junto de teatro. Tinha um livro que eu tinha escrito com a Gi, né? E aí a gente já trocava figurinhas do tipo, então tem isso. Então quando ele mostrou o roteiro, eu falei, vamos mandar esse. Daí mandei esse como produtor e ator. Quanto tempo de gravações vocês... o Jefferson já falou que a ideia inicial do curta foi lá em 2008, né? Então, em 2024 veio a possibilidade de ampliar para um longa. E vocês começaram as gravações já em 2024? Como que foi esse processo para gravar? Pra nascer demorou, mas na hora que nasceu também foi assim, né? Foi muito rápido. A gente filmou em 13 dias. Mentira. Exatamente. 13 dias? 13 dias.
A gente fez porque assim, a nossa equipe era basicamente pessoas que eram, né, são do teatro, né? Acho que talvez com um pouquinho mais de experiência de cinema, eu e o Leandro Valtric, que fazia parte de assistência de produção, ali, diretor de produção. E a gente fez uma agenda onde a gente pudesse também, porque todo mundo tem os seus outros trabalhos para fazer durante o dia, né? Então a gente filmava sempre sábados, domingos e segundas, da 1h às 9h. Era essa a reserva que a gente teve, Externo né? E interno? Externo e interno, né? Aí teve locações que a gente conseguiu, que foram pessoas generosas, né? Que nos cederam os locais. Teve um espaço uma casa que a gente teve que alugar mesmo, que a moça até teve que... a gente fez um contrato com ela e tal. Mas foram 13 dias corridos que a gente fez de filmagem, né? Foi um orçamento baixíssimo, sabe? Em relação à longa-metragem, foi um orçamento muito baixo. Mas, ao mesmo tempo, a gente, como o Luiz falou, tinha uma equipe muito boa, muito disposta. E eu acho que o mais interessante também é pensar, assim, que tava ali, a gente sempre brinca, né? Cada um fazia pelo menos 3 ou 4 funções, assim. Não era tão setorizado, assim, a coisa, né? E vocês gravaram lá em São José, teve algumas gravações também em outras cidades e mostram um pouco de São José também. Já dando spoiler, né, do filme, que a gente vai falar sobre isso, né? Sobre acompanhar no cinema também. Mas ele se passa nessa época agora? Vocês puderam mostrar como tá São José agora? Ou... Sim. Eu acho que é basicamente 85%. Eu acho que 90% do filme é tudo filmado. Você tem uma ou outra cena que não é em São José, mas são pouquíssimos. Em termos de minutagem, eu acho que é mais de 90% inteiro em São José. Eu acho que tem um detalhe, a gente conversou muito isso. Tem duas coisas que eu queria falar, assim, na verdade. Assim, o trabalho funcionou muito bem, porque a pré-produção nossa já foi muito cronometrada tudo, assim, ó. A gente vai fazer isso, já a gente já com um roteirinho bem fechado. Preparado para se produzir. Então, todas as locações já estavam tudo acertado, tudo mais. Então, foi um trabalho muito forte nisso e todo mundo já estava sabendo. Agora, com relação à cidade, isso foi uma coisa que a gente conseguiu, e eu acho que isso explica também um pouco do sucesso. O sucesso da aceitação do filme fora do Brasil. Ele mostra uma São José grande, uma São José urbana. Essa é uma característica. Não é aquela São José que eu falo, não é a São José da pracinha. Sim. É a São José que existe, que é urbana, que você vai olhar que tem prédios... Onde pulsa mesmo, né? Onde pulsa, que é gente circulando, prédio crescendo, trânsito e tudo mais. Ele mostra esse lado da cidade. E aí é o que eu falo, a gente conversa muito isso. O cara lá na Tailândia, o cara na Alemanha, ele reconhece e aí ele identifica a história. Ele se vê naquela possibilidade daquela história. Eu vejo dessa forma, que explica para mim um pouco o sucesso até fora do Brasil. Pois é, eu ia até perguntar sobre isso, porque assim, ó, vocês percorreram em 18 países, né? Festivais em 18 países, conquistaram mais de 20 prêmios. Em algum momento, lá em 2008 ou 2024, quando vocês ampliaram, né, o projeto, vocês imaginaram que essa produção feita aqui em São José alcançaria essa repercussão internacional, assim, com tanto sucesso? Nossa, 2008, não, né? Não. Imagina, era só um projeto de roteiro, assim. Mas quando a gente começou a ver, isso que o Luiz falou é muito importante, assim, porque essa São José cosmopolita, assim, você vê trechos no filme e você fala assim, aqueles prédios, né, assim, qualquer metrópole, qualquer grande cidade, assim, em qualquer grande país, né? Então, eu acho que tem uma identificação aí que eu acho que é a questão do humano dentro da história, sabe? O que tem ali de particular, ali, eu acho que toca muitas pessoas. É o quanto que tem de sensível, de humano dentro daquela história. E claro, como se fala de solidão, e o filme, né, a gente não quer dar um spoiler aqui, mas o filme vai tratar desse lugar de você estar solitário mesmo dentro de uma grande metrópole, que é um tema já muito trabalhado, né? E muito que é a falado, realidade, né? De muitos. Que é exatamente, que continua sendo a realidade de muitos, né? Infelizmente, né? Então eu acho que isso tornou o filme, né, muito... A aceitação foi muito grande lá fora e olha, em países muito diferenciados, sabe? Assim, a gente teve festival no Paquistão, teve festival na Romênia, em Nova York, sabe? Gente, Tem lugares legal. muito distintos, assim. Então, pra gente foi uma surpresa muito legal, assim, muito interessante, sabe? E o pessoal associa porque, assim, ó, fora as pessoas conhecem mais, vamos supor, Florianópolis, né? A gente tem mais imagens. Você coloca no Google, vai pesquisar aqui, Santa Catarina, vai aparecer a ponte. E vocês levaram São José, que é a grande Florianópolis, que é a cidade colada, mas as pessoas daí tiveram a oportunidade de conhecer um outro lado, também uma outra cidade que faz parte aqui da grande Florianópolis, né? O pessoal deve gostar bastante também de conhecer esse outro lado. E isso foi uma coisa que eu teve uns últimos festivais que até fui, agora foi no Paraná. E aí o pessoal conversando comigo assim, que teve exibição lá no festival. E a pessoa assim, eu não conhecia São José. A gente conhece Santa Catarina, conhece Blumenau, conhece Florianópolis, né? Aquela coisa que a gente tem a imagem clássica, né? Eu falei assim, eu não sabia que tinha uma cidade com essa
feição urbana com essa característica, assim. E aí a identificação com relação a toda essa da identificação com o personagem, com o filme, com a questão da solidão. Mas é isso, teve bem isso mesmo, assim. Acho que aí... E aí explica por que em Nova York, ou por que na Alemanha, ou por que na Inglaterra, ou por que na Romênia. No fundo, tem uma coisa que você perguntou assim, se o filme se passa nos dias de hoje. Isso não tá claro no filme, mas... Até eu ia perguntar depois pro Jefferson, porque eu tava aqui mentalizando. 2008 era uma situação totalmente diferente das eras digitais que a gente tem hoje. Sim. E hoje a gente vive uma solidão ali trancada com o celular. Ou a gente tá olhando, observando o mundo inteiro, só que você se sente só. E deve ter sido muito difícil para você, talvez, fazer uma linguagem que você escreveu, que você pensou no roteiro em 2008, para transformar nessa nossa era da solidão. Vamos supor que hoje a gente está conversando com um monte de gente sozinho, né? Sim. É legal você perguntar isso, porque várias referências que tinham no roteiro de 2008 acabaram caindo por causa disso, tá? Então, o próprio personagem é muito diferente. O próprio personagem do filme, né? Que o personagem que o Luiz interpreta é muito diferente daquele roteiro já do curta, sabe? Porque quando tive que esticar esse roteiro pro longa, eu já tive que pensar nesses lugares que a gente tem hoje. Embora, assim, o sujeito em si, ele é mais ligado a CDs, sabe assim? Né? Usa pouco celular, sabe assim? Então ele tem essa coisa um pouco retrô, né? Que era que existia lá no roteiro de 2008, sabe? Mas lá tinha muito mais referências, assim, com relação ao próprio personagem. Ele era uma figura que era mais, né, decadente, né? Ele tinha uma coisa de drogas em volta dele e tal, e esse personagem não, ele já tem uma coisa mais obsessiva e tá um pouco uma característica diferente, né, como pessoa, né? E isso já fez mudar, fora o fato de transformar isso pra um longa, tá? Porque no fato de longa você tem que ter algum background desse personagem, você tem que ter uma história, alguma coisa ali que vai levar a coisa um pouco mais pra frente, né? Sim. Então eu tive que repensar não só o pra frente desse personagem, mas o pra trás dele também, né? E que legal a gente saber disso antes de assistir o filme, porque agora tá no momento, né? Depois desses festivais, premiações, chega o momento aí de encontrar o público e mostrar para o público todo esse trabalho nas salas de cinema. Eu quero perguntar para vocês as expectativas e já pedir aqui pro pessoal, vamos prestigiar, é coisa nossa, é daqui, é de São José e vai estar para vocês no cinema a partir do dia 20 de agosto. Quero saber de vocês a expectativa, como que tá, vai ter estreia, vai ter uma sala especial, como que é que a gente quer estar lá? Eu quero estar lá, hein, pelo amor de Deus. Que bom. Quero receber convite. Pode falar. Posso falar? Tá. Não, a gente tá muito... Eles ficam todo faceirinho, ó. Dá pra ver o sorrisinho deles, ó. Não, porque eu acho que assim, é muito legal. Todo o processo é muito legal. Foi muito gostoso tudo, né? Ganhar prêmios é muito legal. Mas é uma consagração e é uma alegria enorme de saber que a gente tá levando o filme para um cinema comercial, de shopping. Isso, eu acho que pra gente, pensando em todo o orçamento que a gente teve pra fazer o filme, chegar até aqui. E aí, o pessoal do shopping, né? Do cinema, do Multicine, fala assim, não, eu quero teu filme. Eles aceitaram o nosso filme, a gente ofereceu. Eles aceitaram, foi, pô, isso é muito legal. Então, nesse dia 20 de agosto agora, uma quinta-feira, a gente estreia lá no Multicine do Shopping Itaguaçu. A gente ainda não tem a hora exata, porque a programação depende deles. Fica tudo, e aí eles têm a programação, mas a expectativa é que seja aquela programação noturna, clássica de lançamento. Não, mas é bom, é quinta-feira, né? A gente trabalha e depois vai. Eu quero, tá? De verdade. Se eu não receber um convite, mais credo. do que convidada, pode ter certeza. Mas acho que a expectativa é muito boa, muito grande, porque isso é muito legal, o que a gente tem percebido, assim, que desde que a gente anunciou que o filme vai entrar, a recepção das pessoas tem sido muito bacana, assim. Então todo mundo perguntando, tá, mas quando que é? Que horas que vai ser? E aí esse apoio, por exemplo, de estar aqui na rádio, falando isso, isso é muito legal de perceber que existe esse interesse por essa produção, que é não é só pela produção catarinense, mas é pelo cinema como um todo. Exatamente, né? o cinema brasileiro e ainda mais aqui, cinema de Santa Catarina. A gente não pode deixar de citar porque são poucos. São poucos que a gente tem aqui, raríssimos, né? E brasileiro principalmente. A gente esteve falando na semana passada também sobre isso, das produções brasileiras mesmo, que a gente se identifique com aquelas produções, que não tem. A gente estava falando até de cinema para criança, e que hoje a criança só tem acesso ao que é produzido nos Estados Unidos, principalmente. A gente não se identifica muito com os personagens, com a história, porque é feito lá.
né? O que a gente está consumindo aqui. A gente não tem, principalmente até para criança, a gente não tem um cinema brasileiro ali feito para criança. Hoje tem alguns ali de influenciadores e tal, mas não tem, né? Então a gente consome muito a produção de lá. E a gente tem que valorizar o que é daqui. Então, assim, já fica o convite pro pessoal, né, a partir do dia 20, né, no shopping Itaguaçu, você vai poder conferir, vai comprar aquela pipoquinha, o refrigerante, porque tem que ter no cinema, metade doce, metade salgada, é de praxe. E pra conferir, gente. E antes também, sem dar spoiler, mas teve alguma cena mais marcante, que pra ti, Luiz, principalmente, assim, foi mais marcante nesse filme? Mais tensa? Você tem uma cena, assim, especial, porque daí eu vou esperar, ó, veja no minuto tal, que eu vou esperar. Eu acho assim, pra fazer, houveram algumas cenas. Tem uma cena em particular, pra mim, que me marca até hoje, porque minha filha também participa do filme. Ah, é? A minha filha atua no filme. Legal. Então tem uma cena em particular dela que mexe muito comigo até hoje. Assim, eu posso assistir o filme, já assisti o filme dezenas de vezes, e eu ainda olho pra minha esposa e fico meio assim, sabe? Eu falo, não, essa cena pra mim, né, tal. Mas tem uma cena que eu acho que é a última que a gente filmou do predinho, que é do assim, predinho, ó, já fiquei ligado. Foi uma cena meio cansativa, meio exaustiva, assim, já. Ali eu senti uma carga, assim, tinha uma carga a mais pra mim naquela cena, assim. Pra mim, acho que o pessoal vai ver, uma cena à noite, eu estou com uma jaqueta de couro. Pronto. Um spoiler dele, ó, gente, preste atenção. A cena com a filha dele, que a gente vai ver, essa cena ele falou que se emociona. Eu vou estar lá no cinema, eu vou procurar ali pra ver, dar uma olhadinha, ver se vai ficar emocionado mesmo. E depois essa cena com a jaqueta de couro ali, nos predinhos. Ô, Jefferson, e você? Você espera que as pessoas saiam do cinema como? Reflexivas, pensativas? Como que você espera que as pessoas saiam depois de assistir o filme, saiam do cinema? Olha, ele é um filme bem denso e assim, a gente já teve algumas oportunidades pelos festivais, as reações que a gente teve, né, de plateia de festival e tal. Ele emociona, ele toca muitas pessoas, porque ele é muito denso, ele é muito realista também, sabe? E como envolve essa coisa de, enfim, amor e morte, né? Que essas coisas muito extremas e fortes e próximas e distantes ao mesmo tempo, né? Eu vejo que ele... E tem uma coisa que eu acho que é interessante falar, que assim... O filme, ele tem uma trilha... Eu compus a trilha sonora do filme, né? E ele tem pouquíssimos diálogos, o filme. Então ele tem muitas cenas onde é música e ação, né? Então ele tem um certo grau ali de que leva o espectador, na verdade, a uma profundidade né, ao ver a imagem, ao ouvir a trilha, que a palavra não alcança, entende? Que somente a música e a ação do ator e o olhar do ator, por exemplo, alcança, né? Então eu acho que ele toca muito por causa disso também, sabe? Ele tem essa universalidade da linguagem também. Legal. O Jefferson foi meu diretor musical na montagem que foi inspirada do Mário Santana, falecido Mário Santana, Sorocco, Sua Mãe, Sua Filha, na primeiras histórias do Guimarães Rosa, né? E ele é extremamente detalhista. E as músicas, ele hoje sempre gostou de cinema, a gente sempre falou sobre cinema, mas ele é músico. Ele veio da música, então compor trilhas sonoras, eu imagino o que deve ser o peso e como deve ter ficado bonito dentro da narrativa do filme. Uma obra completa, né, de vocês. Eu costumo... Esse último prêmio que a gente ganhou agora foi de trilha sonora, né? E uma coisa que... Eu tava lá na premiação e aí eu falei assim... A trilha sonora é um personagem do filme. Sim. Quem assistiu o filme vai entender. A trilha, ela é personagem do filme. Ela faz... eu vou dizer assim, eu contraceno com a trilha. Né? Então isso é a característica do trabalho do Jefferson, que eu acho maravilhoso no teatro e no cinema, nas obras dele. Mas assim, para quem assistir vai sentir isso. Porque é isso, o filme tem poucas falas. Mas a trilha, e você fica envolvido, lógico, tem a história, tem a atuação, mas a trilha, isso é muito forte. Ai, que legal, tô bem ansiosa, gente. A gente vai conversando aqui, o tempo vai passando, mas vocês falaram, né, que tinha um baixo, né, valor aí, um investimento para fazer esse filme, mas vocês também tiveram, né, a produção viabilizada por meio da Lei Paulo Gustavo, né, e também com recursos próprios, né? Como que foi esse incentivo também que vem dessa Lei Paulo Gustavo? A Lei Paulo Gustavo, quando teve lá em São José, ela foi
foi bem dividida e aí era só para curtas-metragens. O filme, praticamente metade dele foi com esse recurso da Paulo Gustavo. Que não... Quando a gente fala o valor, ninguém encara. Ninguém, eu não conheço ninguém que falou assim, eu faria um filme com esse valor. Aí depois disso, quando a gente fez o filme, filmou em 13 dias, em 3 meses, estava apresentando o filme pronto. Em dezembro, a gente entregou a obra e falou assim, o filme está pronto. Aí teve um edital da PNAB que a gente conseguiu um recurso que foi 10 mil reais. Não, 10 mil reais para distribuição em festivais. Que é bem pouco para festival. Hoje um festival, tem festivais que você inscrever um filme é 600, 700, 800 reais. Um festival. A gente... Então você faz a conta que a gente teve 10 mil, mas a gente, na verdade, mandou para mais de 20 festivais. Sim. Foram muitos. Aí vem um recurso próprio nosso. Mas já existia uma coisa que a gente estava construindo com o Jefferson, assim, porque eu tenho a minha parte distribuidora, a firma que rima, o Jefferson tem a Persona Pictures. Então a gente já vinha construindo uma coisa para produzir, para ter essa independência. Sim. Tanto que nesse processo de construir o Peça, a gente fez um outro curta-metragem, que era o Cigarro. Então a gente já tinha uma estrutura técnica de iluminação, de câmera, de equipamentos para fazer isso. Então esse é um filme que, assim, que ele é... Que nem Mas vocês vão ter a recompensa, principalmente nos total. aplausos das pessoas no cinema, as pessoas prestigiando e irem na sala de cinema, né? Mas vão ter, com certeza, a recompensa financeira, mas eu acho que isso, né, das pessoas prestigiarem e aplaudirem, vai ser a recompensa de vocês por todo esse investimento. E eu acho que tem essa coisa, tipo, a gente saber usar esse recurso que veio para poder chegar pro público depois. Sim. Porque o que a gente tá conseguindo é originário daquele recurso pequenininho, a gente tá chegando pro público. Então, as recompensas vêm nesse sentido. Sim. E para o pessoal ficar por dentro, então, acompanhar vocês e ver o horário depois que foi definido, tudo certinho. Tem algum Instagram? Que eu acho que Instagram a gente já coloca lá, o pessoal já migra para site, para WhatsApp, para tudo, né? Vocês colocam as informações, vão colocando as atualizações. Fala pra gente, Jefferson. É o Instagram da Persona Pictures. Persona Pictures. Isso, que é uma das produtoras, e o Instagram da firma que rima. Né? Tem os nossos pessoais, lá você vai achar os nossos pessoais, porque a gente tá fazendo sempre collab com os nossos. Sim, sim. Então, galera, já sigam né? lá. São os dois. Underline Persona Pictures ou Firma que Rima, o que é mudo, né? Firma que Rima. Esses dois aí que a gente tá sempre... Firma que rima, daí o que é mudo ali, né? Isso, Tá. e o Underline Persona Pictures. Pode seguir que vai acompanhar por lá, vai estar... Até porque a gente tem uma surpresinha pra depois, a gente não pode anunciar ainda, né? Vai ter mais coisa acontecendo. Opa, vai coisa ter mais boa. coisa. Mas deixa pra depois do dia 20, deixa Ai, que anunciar. legal, gente. Ó, dia 20, quero estar lá com vocês, prestigiando, com certeza, né? Deixa uma poltroninha lá do cinema, porque eu quero estar lá com pipoca, metade doce, metade salgada. Dependendo do dia, vai a doce em cima, salgado embaixo, né? Às vezes é o contrário, Bom saber, depende da Simone. fome. O quê? Da pipoca? É meia sempre. Tá bom. Tá? E com uma coquinha zero pra equilibrar, Sim, porque pra tudo é dar questão de aquela equilíbrio. arrematada. Ok. Galera, gostei muito de conversar com vocês. Gente, assim, ó, continuem, né, fazendo isso, continuem levando a nossa arte pra fora também, né, o nosso trabalho daqui. E parabéns pra vocês, eu desejo muito sucesso. E que lotem os cinemas, igual o Homem-Aranha tá lotando também, que lotem o cinema. Obrigado. Obrigada, gente. Ó, por aqui continuamos então com o nosso DSC em Sintonia. Tem mais músicas por aqui e mais informações.